A partir de 1º de julho de 2025, começará a valer a nova regra para o trabalho aos domingos e feriados, com vigência de uma nova portaria que regulamenta a atividade nos setores de comércio e serviços. Os setores de comércios e serviços, como, por exemplo, supermercados, farmácias, comércio varejista em geral, são os setores que mais estarão impactados pelas novas regras para trabalho aos domingos e feriados. A nova forma dessa operação mudou com a regulamentação anterior, revogando alguns itens do anexo 4 da Portaria 671 de 2021, que tratava das atividades autorizadas a funcionar nesses dias sem necessidade de autorização temporária. A grande mudança é que agora várias categorias passam a exigir negociações entre empregadores e representantes dos trabalhadores. Caso contrário, as empresas devem pagar os benefícios previstos na lei para aqueles que trabalham aos domingos e feriados. A nova portaria é a 3665 de 2023. E, na prática, a nova medida torna o que antes era mais simples, como, por exemplo, manter um supermercado aberto em um feriado, garantir um plantão na farmácia, entregas, um desafio, então, para as empresas. Com a portaria, a partir de 1º de julho, setores inteiros do comércio terão suas autorizações permanentes para funcionar em feriados revogadas, sendo então necessário agora negociá-las. Podemos listar quais são as categorias que precisarão de negociação coletiva para o trabalho aos domingos e feriados. E nós temos então peixarias, mercados, hipermercados, atacadistas, lojas em hotéis, açougues, estabelecimentos em aeroportos, estradas, comércio geral e varejista em geral, os hortifrutis e similares, as lojas de automóveis, tratores, caminhões, as farmácias, as floriculturas, as locadoras de bicicletas e similares, os restaurantes, bares, cafés, sorveterias, os salões de beleza, as barbearias, as feiras livres, estabelecimentos de lazer, os hotéis, os postos de combustíveis e lojas de acessórios para automóveis, as lavanderias, as padarias, confeitarias, agências de turismo, ou seja, são muitas as atividades, então, que serão impactados. Em resumo, supermercado, então, farmácia, hortifrutis, precisam negociar com o sindicato para manter suas operações, mesmo quando já seguem normas municipais e organizam escalas com folgas compensatórias, conforme o artigo 9º da Lei 605 de 49. Com essas novas regras, para o trabalho aos domingos e feriados, devem realizar o pagamento em dobro ou compensação da jornada, não podendo mais considerá-las dias úteis ao trabalho. Para que não precisem pagar o dia dobrado, será necessário negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores. Como podemos perceber, sobre o prisma empresarial, os reflexos serão imediatos para as empresas e, na prática, elas precisarão revisar as suas escalas, alinhar as suas políticas internas,
e ter esse diálogo com o sindicato para reavaliar sua matriz de risco e se adequar a essa nova normativa. O momento vai exigir, então, a atenção, principalmente do departamento jurídico, do RH, do departamento pessoal, para que se preze pela regularidade normativa, viabilizando operacionalmente, então, essas escalas para que os impactos sejam o menor possível. Recomendo que se mapeie as convenções coletivas que estão vigentes para verificar se essas autorizações já concedidas nas convenções anteriores estão vigentes. Avaliem a legislação municipal em relação à permissão de trabalho aos domingos para atender a Lei 10.101 de 2000 e acompanhar os desdobramentos do grupo de trabalho tripartite que foi anunciado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E, em última instância, se for o caso, será necessário avaliar se seria o caso de adotar alguma medida judicial para garantir o direito ao trabalho em feriados, no caso, por exemplo, do sindicato se recusar a realizar uma negociação coletiva. A portaria 3.665 de 2023 poderá ser revista, mas não podemos contar com isso como uma verdade absoluta. Então, não podemos deixar de olhar para essa situação para lá em julho não termos o risco de uma operação parada em pleno feriado, por exemplo. A empresa deve ser estratégica e olhar para essa situação, uma vez que se precisa funcionar aos domingos e feriados, analise toda a legislação e se municie dos instrumentos normativos para não ser pega de surpresa lá em julho. As empresas que não se adequarem às novas regras para trabalho aos domingos e feriados e não pagarem em dobro ou não compensarem a jornada, poderão ser multadas e autuadas pela fiscalização do trabalho. O tema é sério, impacta muitos setores e está na contagem regressiva para entrar em vigor. Portanto, fique atento, oriente os seus clientes e busque assessoria profissional para viabilizar toda essa negociação e poder, então, se adequar à legislação, evitando passivos trabalhistas.